E se houvesse um processo acontecendo agora mesmo dentro do seu cérebro, silencioso, sem dor, sem aviso, que fosse lentamente corroendo as conexões responsáveis pela sua memória, pela sua clareza de pensamento, pela sua independência, e ninguém houvesse dito nada sobre isso, não como ameaça, como pergunta honesta, porque é exatamente isso que os dados científicos das últimas 2 décadas estão revelando, e é exatamente sobre isso que este vídeo vai falar. Eu sou o Dr. Henrique Cavalcante, e toda semana chegam ao meu consultório pacientes que carregam a mesma frase nos lábios. Doutor, eu durmo, eu me alimento, eu tomo meus remédios, por que a minha cabeça não está respondendo como antes? Essa pergunta, honesta, assustadora, legítima, é o que move este trabalho. O que tira o sono do Dr. Henrique Cavalcante não é o paciente que já chegou com o diagnóstico estabelecido. É o que acontece antes disso. É o silêncio de 5, 10, 15 anos em que o processo avança sem que ninguém perceba, nem o paciente, nem muitas vezes o próprio médico. Nos próximos minutos este vídeo vai revelar por que o diagnóstico de é só a idade é, em muitos casos, uma resposta incompleta que encobre uma causa tratável. O que a ciência já comprovou sobre a neuroinflamação silenciosa. O processo que pode estar acontecendo no cérebro de quem assiste agora sem qualquer sintoma evidente. E um protocolo prático, de 5 pilares, que pode ser iniciado ainda esta semana. Sem prescrição cara, sem procedimento invasivo, sem dieta radical. E quem ficar até o final vai descobrir algo que surpreende até profissionais de saúde com décadas de carreira. Por que alguns dos hábitos considerados mais saudáveis podem estar, sem que ninguém saiba, alimentando o processo que rouba a memória? Isso não é alarmismo. São dados, e os dados merecem ser ouvidos. Mais de 1,7 milhão de brasileiros convivem hoje com algum grau de comprometimento cognitivo leve. Não Alzheimer ainda. Não demência declarada. Algo que a maioria trata como envelhecimento normal, mas aqui está o dado que muda tudo. A projeção do Ministério da Saúde é que esse número triplique até 2050. E a estimativa mais perturbadora, publicada no Lancet Neurology em 2023, aponta que até 40% dos casos de demência poderiam ser prevenidos ou significativamente retardados se os fatores de risco modificáveis fossem tratados a tempo. 40%. Isso significa que quase metade das famílias que hoje convivem com a dor de ver um parente perder a memória poderiam estar vivendo uma história diferente, se a informação certa tivesse chegado mais cedo. Para entender o que acontece no cérebro de milhões de pessoas, pense nesta imagem. Imagine uma vela acesa dentro de um quarto fechado. Ela não provoca incêndio, não levanta alarme, não queima nada de uma vez. Mas ao longo de meses e anos, a fumaça vai escurecendo as paredes, vai deixando o ar mais pesado, vai deteriorando os tecidos, os revestimentos, os detalhes mais finos do ambiente. E a pessoa que vive naquele quarto vai se acostumando. Vai achando que aquela névoa é normal, que sempre foi assim. Isso é a neuroinflamação silenciosa. Não dói, não aparece no hemograma de rotina, mas vai corroendo, devagar, as conexões mais finas do pensamento. Aquelas responsáveis pela memória de curto prazo, pela velocidade de raciocínio, pela capacidade de concentração que um dia foi automática. A história que muitas pessoas carregam é esta. A memória enfraquece com a idade. É lei da natureza, é inevitável. E o Dr. Henrique Cavalcante não está aqui para ignorar essa crença. Ela tem uma base real. O cérebro envelhece. Neurônios morrem. A plasticidade diminui com o tempo. Mas existe algo que os dados mostram e que precisa ser dito com clareza. O ritmo desse declínio não é uniforme. E a diferença entre um envelhecimento cognitivo digno e um declínio precoce não está escrita no DNA de forma imutável. Os países com as maiores taxas de demência não são os países com as populações mais velhas. São os países com os maiores índices de inflamação crônica de baixo grau, pior qualidade de sono e maior consumo de ultraprocessados. Isso não significa que todo esquecimento tem solução imediata. Significa que a equação é muito mais complexa e muito mais esperançosa do que a frase
é coisa da idade, permite perceber. E a primeira peça dessa equação tem um nome: neuroinflamação silenciosa. Neuroinflamação silenciosa é a ativação crônica de baixo grau das células imunes do sistema nervoso central, principalmente as células chamadas micróglias. Em condições normais, as micróglias são as guardiãs do cérebro. Elas patrulham, identificam ameaças e protegem os neurônios. Mas quando ativadas de forma contínua, por alimentação pró-inflamatória, sono fragmentado, estresse crônico, sedentarismo ou toxinas ambientais, elas passam a atacar as próprias estruturas que deveriam proteger. O mecanismo funciona assim. As micróglias liberam substâncias pró-inflamatórias que danificam as sinapses, reduzem a formação de novos neurônios no hipocampo e comprometem o isolamento que envolve e protege os axônios. Para traduzir isso em linguagem concreta, é como se o isolamento elétrico dos fios do seu cérebro fosse se desgastando. Os sinais viajam mais devagar. Algumas rotas são interrompidas e a pessoa começa a notar a palavra que não vem, o nome que some, a sensação de que o pensamento travou. E o mais cruel nesse processo é que ele começa décadas antes dos primeiros sintomas perceptíveis. A ciência estima que a neuroinflamação crônica pode preceder em 15 a 20 anos os primeiros sinais clínicos de comprometimento cognitivo. Aqui está a segunda reviravolta deste vídeo. Os vilões da neuroinflamação não são apenas os que todo mundo já conhece. Açúcar refinado, tabaco, sedentarismo extremo. Existem 3 fatores que estão alimentando esse processo silencioso em pessoas que fazem tudo certo e que por isso são os mais perigosos. O primeiro são os óleos vegetais refinados. O segundo é o uso crônico e indiscriminado de antiácidos. E o terceiro, aquele que mais surpreende, é o excesso de exercício aeróbico sem recuperação adequada, especialmente depois dos 60 anos. Por décadas, o óleo de soja, o de milho e o de girassol foram vendidos como a alternativa saudável à gordura animal. O problema está na composição. Esses óleos são ricos em ácidos graxos ômega 6. Em quantidades adequadas, o ômega 6 é essencial. Mas a proporção importa. O cérebro humano evoluiu com uma proporção de ômega 6 para ômega 3 de aproximadamente 4 para 1. A alimentação ocidental moderna tem uma proporção de 20, 30 até 40 para 1. Esse desequilíbrio ativa vias altamente pró-inflamatórias. E o cérebro, que é o órgão com maior concentração de gordura do corpo humano, é o mais vulnerável a esse desequilíbrio. A substituição prática é simples. Azeite extra virgem com acidez abaixo de 0,5%. Reduzir o óleo refinado na frigideira do dia a dia já reduz marcadores inflamatórios em 4 a 6 semanas. O segundo vilão é o uso crônico de antiácidos. Este ponto precisa ser dito com responsabilidade. Os inibidores de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, são medicamentos importantes com indicações precisas. Mas o uso crônico sem acompanhamento médico tornou-se um problema de saúde pública silencioso. O ácido gástrico é essencial para a absorção de vitamina B12, magnésio e zinco. Todos os 3 são críticos para a função neurológica. A vitamina B12 deficiente causa degradação do isolamento dos neurônios. O magnésio deficiente compromete a síntese de neurotransmissores e amplifica a resposta inflamatória. E o zinco, pouco lembrado, é cofator de mais de 300 enzimas relacionadas à proteção e reparo neuronal. Quem usa antiácido há mais de 3 meses, sem reavaliação médica, precisa conversar com o médico sobre dosagem e alternativas. Não é alarmismo, é o que os dados indicam. O terceiro vilão é o que mais gera surpresa no consultório. O exercício regular é, sem dúvida, um dos maiores protetores cerebrais existentes. Isso é indiscutível. Mas existe um padrão específico que se repete. Alta frequência de exercício aeróbico, combinada com sono de má qualidade e recuperação insuficiente. Quando o corpo não descansa adequadamente entre os estímulos de esforço, o cortisol, hormônio do estresse fisiológico, permanece elevado de forma crônica. E o cortisol crônico tem um efeito documentado no hipocampo.
Ele inibe a formação de novos neurônios e aumenta a sensibilidade das células imunes cerebrais à ativação inflamatória. Em outras palavras, o exercício sem recuperação pode, paradoxalmente, alimentar o mesmo processo que se quer combater. A solução não é parar de se exercitar, é exercitar-se com inteligência. 2 dias de recuperação ativa por semana, combinados com protocolos de sono que serão detalhados em breve. Antes de continuar, é preciso contar a história de Dona Teresa Magalhães, 67 anos, professora aposentada de Ribeirão Preto, uma mulher que passou décadas corrigindo provas, planejando aulas, gerenciando uma sala inteira. Chegou ao consultório com uma lista escrita à mão, uma lista de esquecimentos. O nome do vizinho que mora do lado há 20 anos. A receita de bolo que fazia de cor desde os 30. O compromisso com a filha marcado há 1 semana. Doutor, eu tenho medo de virar um peso para minha família. Os exames de Teresa estavam dentro do que a maioria dos laboratórios chama de normal. Mas ao levantar o histórico alimentar, o padrão de sono e o uso de medicamentos, 3 fatores se combinavam: consumo diário de óleo de soja, uso de omeprazol há 4 anos sem reavaliação e sono fragmentado por ansiedade. Ninguém havia conectado esses 3 pontos. Ninguém havia dito a Teresa que essa combinação tinha consequências neurológicas. O trabalho conjunto envolveu a substituição gradual do óleo, a solicitação de dosagem de B12 e magnésio, com os resultados confirmando deficiência em ambos, e um protocolo de higiene do sono que ela mesma chamou de ridiculamente simples. Em 4 meses, Teresa voltou ao consultório com aquela lista na mão e foi riscando os itens um a um. Lembrei do bolo sozinha ontem de manhã. Fiz para toda a minha família. Essa frase vale mais do que qualquer marcador laboratorial, porque ela representa o que é possível quando a causa é tratada, não apenas o sintoma. Se esse conteúdo está sendo útil, e há boas razões para crer que está, um like agora faz uma diferença concreta. O algoritmo entende que esse vídeo merece alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. A inscrição no canal com o sininho ativado garante que o próximo vídeo chegue assim que sair. E uma pergunta para quem está acompanhando: existe alguém próximo, mãe, pai, cônjuge, amigo de longa data, que acorda todo dia com aquela sensação de cabeça pesada e ainda acredita que isso é simplesmente o envelhecimento? A resposta nos comentários é lida com atenção. Cada história compartilhada aqui importa. Porque o que vem a seguir é o ponto mais importante de todo este vídeo. Existe um nutriente que ganhou merecida fama de protetor cerebral. O problema não é o nutriente, é como ele é usado. O ômega 3, especialmente as frações EPA e DHA, tem uma das bases científicas mais sólidas em neuroproteção. O DHA representa aproximadamente 97% dos ácidos graxos ômega 3 do cérebro. Ele é componente estrutural das membranas neuronais. É um material de construção. Mas pesquisas publicadas no Journal of Nutritional Biochemistry indicam que o ômega 3 oxidado, mal armazenado, exposto ao calor ou à luz, ou consumido muito tempo após a abertura da embalagem, não apenas perde eficácia. Pode gerar subprodutos que aumentam o estresse oxidativo cerebral. Em outras palavras, o suplemento comprado para proteger o cérebro pode estar fazendo o efeito oposto se não for armazenado e consumido corretamente. Como usar corretamente? Manter o frasco na geladeira após a abertura. Consumir em até 3 meses após aberto. Verificar o cheiro. Ômega 3 oxidado tem odor forte e rançoso. A dose de EPA mais DHA fica entre 1 e 2 gramas por dia, sempre com orientação médica, junto à refeição que contém alguma gordura saudável. Para quem prefere fonte alimentar, sardinha fresca, atum em água, salmão e chia fornecem quantidades relevantes sem os riscos do armazenamento inadequado. Existe uma tentação de apresentar uma lista de superalimentos como se fossem soluções isoladas. Não é assim que o cérebro funciona. O cérebro é uma orquestra. O ômega 3 é o primeiro violino. Essencial, reconhecível, importante. Mas sem o maestro, sem os outros instrumentos, sem a partitura certa, nem o melhor violinista do mundo produz uma sinfonia.
O protocolo completo tem 5 pilares, e eles funcionam juntos. O primeiro pilar é a janela anti-inflamatória alimentar. Não é uma dieta restritiva. É um ajuste na composição e na sequência das refeições que reduz a carga inflamatória sistêmica. Prioridade para vegetais coloridos, proteínas magras, gorduras de qualidade e a eliminação gradual dos óleos refinados. O segundo pilar é a higiene do cortisol. Não é sobre gerenciar emoções. É sobre os horários de exposição à luz, movimento e silêncio. A luz azul após as 21 horas eleva o cortisol e fragmenta o sono. 30 minutos de luz solar pela manhã regulam o eixo circadiano e reduzem a inflamação de forma mensurável. O terceiro pilar é a suplementação inteligente, baseada em deficiência real, não em suposição. Os 3 candidatos mais frequentes, vitamina D3 com K2, vitamina B12, especialmente em usuários de antiácidos ou acima de 65 anos, e magnésio glicilato ou treonato, com biodisponibilidade cerebral superior. O quarto pilar é o sono de arquitetura profunda. O sistema linfático, descoberto apenas em 2013, remove proteínas tóxicas do cérebro durante o sono de ondas lentas. Sem sono profundo adequado, esse sistema de limpeza não opera. As toxinas se acumulam e a inflamação aumenta. O quinto pilar que surpreende todo mundo é o estímulo cognitivo estruturado. Diferente de palavras cruzadas e aplicativos de memória, o estímulo que o cérebro realmente responde é novidade combinada com complexidade e componente social. Aprender um instrumento, uma língua nova, uma dança, esses são os estímulos que geram formação real de novos neurônios no hipocampo. Há uma segunda história de consultório que ilustra o terceiro vilão com precisão. Seu Antônio Ferreira, 71 anos, ex-motorista de ônibus aposentado de Campinas. Homem de poucas palavras e muita disciplina. Acordava às 5 da manhã para 1 hora de caminhada rápida, 7 dias por semana, sem falta. O cardiologista havia dito que era fundamental. E era. O problema estava na outra metade da equação. Antônio dormia mal, acordava 3, 4 vezes por noite. Chegou ao consultório com a queixa que ele descrevia assim: "Minha cabeça está na geladeira, doutor. Demora para ligar de manhã." Quando o histórico completo foi levantado, o padrão estava ali. Exercício de alta intensidade sem recuperação, sono fragmentado e cortisol crônico que os exames confirmaram acima da faixa ideal. As células imunes do cérebro de Antônio estavam em estado de alerta contínuo. O exercício, sem o descanso que deveria acompanhá-lo, estava contribuindo para o problema que ele tentava combater. O trabalho conjunto envolveu 3 ajustes específicos: redução de 2 sessões aeróbicas para caminhadas moderadas com pausas, inclusão de janelas de relaxamento muscular no período noturno e um protocolo de exposição à luz solar pela manhã para regular o cortisol. 3 meses depois, Antônio voltou ao consultório com um sorriso. "Voltei a contar causos na mesa do jantar, doutor. Minha filha disse que eu estava sumido há 2 anos." A filha de Antônio enviou uma mensagem ao consultório 1 semana depois, só para dizer que o pai tinha voltado. E há uma terceira história, de Dona Cecília Monteiro, 73 anos, costureira aposentada de Fortaleza. Chegou indicada pela sobrinha, com um diagnóstico pronto na mão. Comprometimento cognitivo leve e com uma crença que era possível ler nos olhos dela. Isso só vai piorar. Cecília havia recebido uma receita e uma orientação genérica. Mantenha a mente ativa. Nenhuma investigação das causas. Nenhuma análise dos hábitos. Nenhum exame de B12, de magnésio, de perfil inflamatório. Em 8 meses, seguindo os 5 pilares do protocolo, com acompanhamento mensal e ajustes conforme os exames evoluíam, Cecília voltou a fazer o que mais amava: bordado manual de alta complexidade. Aquele que exige concentração, memória de padrão e mãos que obedecem ao que a cabeça pensa. Ela chegou à consulta de reavaliação segurando uma blusa bordada que tinha terminado na semana anterior. Eu pensei que nunca mais ia conseguir. O neurologista que a havia atendido antes ficou surpreso com os exames de reavaliação. A surpresa é compreensível.
Quando se trata a causa, e não apenas o sintoma, o corpo responde. Isso não é milagre. É fisiologia. E agora chegou o momento de falar sobre a descoberta que mudou o que a neurologia entende sobre a prevenção do declínio cognitivo. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Rochester publicaram no Science a descrição de um sistema que existia no cérebro humano há milênios e que ninguém havia documentado antes. O sistema linfático. Funciona assim. Durante o sono de ondas lentas, aquele sono profundo, sem sonhos vívidos, o volume das células cerebrais se reduz em até 60%. Esse espaço extra é preenchido por líquor, que circula ativamente pelos espaços entre os neurônios. E essa circulação tem uma função específica. Ela remove as proteínas tóxicas acumuladas durante o dia. Entre elas, o beta-amiloide, a proteína cujo acúmulo é uma das marcas características da doença de Alzheimer. Em outras palavras, o sono profundo é o mecanismo de limpeza do cérebro. É o processo pelo qual o sistema nervoso central se desintoxica. E quem dorme mal, quem tem o sono fragmentado, raso, insuficiente, não ativa esse sistema adequadamente. As proteínas tóxicas não são removidas. O ambiente cerebral vai ficando cada vez mais propenso à inflamação. Isso explica por que o sono não é descanso passivo. É o momento mais ativo de manutenção cerebral que existe. E é por isso que ele é um dos pilares mais importantes do protocolo. Privação de sono não é somente cansaço. É uma janela aberta para a neuroinflamação. O protocolo de 5 pilares não é uma ilha. E seria desonesto apresentar essas ferramentas sem mostrar o quadro completo. A saúde cerebral é resultado de um conjunto, e existem fatores que precisam ser nomeados com clareza. Primeiro, nenhuma mudança alimentar ou suplementar substitui a avaliação médica. Cada organismo tem uma história, uma genética, uma combinação de fatores únicos. O que funcionou para Teresa pode precisar de ajuste para Antônio. Exames específicos: B12, magnésio sérico, vitamina D, proteína C reativa ultrassensível, hemoglobina glicada e perfil lipídico completo são o ponto de partida, não o destino. Segundo, ninguém deve interromper medicamento de uso contínuo por conta própria. A orientação sobre antiácidos neste vídeo é para quem usa sem acompanhamento médico. Quem tem refluxo grave, úlcera ou condição que exige tratamento contínuo, precisa conversar com o médico sobre o melhor caminho. Não decidir sozinho. Terceiro, o protocolo apresentado aqui é preventivo e de suporte. Para quem já tem diagnóstico estabelecido de comprometimento cognitivo, demência ou Alzheimer, o acompanhamento neurológico especializado é indispensável. Esse conteúdo é um complemento, nunca um substituto. Aqui está o plano concreto. Simples, acessível e baseado em ciência. Esses não são itens de farmácia de luxo ou academia de elite. Estão na cozinha de qualquer pessoa. No sol da manhã. No silêncio da noite. 6 mudanças, essa semana. No café da manhã, substituir o óleo de soja ou girassol por azeite extra virgem com acidez abaixo de 0,5% no preparo dos ovos ou na torrada. Uma colher de sopa é suficiente. Adicionar uma colher de sopa de chia ou linhaça dourada. Custo mínimo. Disponível em qualquer mercado. O impacto nos marcadores inflamatórios começa a ser mensurável em 4 a 6 semanas. Pela manhã, 10 a 15 minutos após acordar, exposição ao sol sem óculos escuros por 10 a 20 minutos. Não precisa ser praia ou parque. A varanda, o corredor do prédio ou a calçada são suficientes. Esse estímulo de luz natural regulamenta o eixo circadiano, reduz o cortisol crônico e melhora a arquitetura do sono à noite. É gratuito. É científico. E quase ninguém faz. No almoço e após o exercício, se houver uso de antiácido há mais de 3 meses, solicitar ao médico dosagem de B12 e magnésio. Se confirmada deficiência, reposição conforme prescrição. Exercício moderado, 3 a 4 vezes por semana, nunca 7 dias seguidos sem recuperação. 2 dias de caminhada leve ou alongamento contam como recuperação ativa. No lanche da tarde,
um punhado de nozes ou castanhas, cerca de 30 gramas. Rica em vitamina E, selênio e ácidos graxos protetores, uma xícara de chá verde ou mate. As catequinas do chá verde têm ação anti-inflamatória documentada no tecido cerebral. Não precisa ser orgânico, não precisa ser importado. Mercadinho do Bairro resolve. Antes de dormir, às 22 ou antes, escuridão total ou máscara de dormir. Temperatura do quarto entre 18 e 21 graus. Nenhuma tela, celular, tablet ou TV por pelo menos 60 minutos antes de deitar. A luz azul suprime a melatonina e fragmenta o sono profundo. Isso não é opinião. É o mecanismo que impede o sistema linfático de operar. Uma vez por semana, iniciar algo genuinamente novo. Um instrumento musical simples. Uma língua estrangeira pelo aplicativo. 20 minutos por dia são suficientes para estimular neuroplasticidade. Uma dança nova, um jogo de tabuleiro que exija estratégia, o critério não é dificuldade, é novidade combinada com engajamento emocional. O cérebro responde ao que importa, ao que diverte, ao que conecta. Quem tem diagnóstico de doença renal, hepática ou cardíaca grave deve consultar o médico antes de qualquer ajuste alimentar ou de suplementação. Esses itens custam pouco. Estão no mercadinho do bairro, na cozinha de qualquer pessoa. O que faltava era saber. Quem chegou até aqui tem agora algo que a maioria das pessoas não tem. A informação certa. Quem passou anos acordando com aquela sensação de cabeça pesada e acreditou que era só a idade. Não falhou. Simplesmente não tinha acesso ao que a ciência já sabe. Quem tomou omeprazol por anos porque ninguém nunca explicou o que isso fazia com a absorção de B12, não falhou. Quem se exercitava todos os dias sem descanso porque acreditava que era isso que protegia o coração e o cérebro, não falhou. A informação não chegou. Agora chegou. O cérebro que quem assiste este vídeo carrega processou cada decisão difícil que construiu a vida que existe hoje. Registrou o primeiro sorriso de um filho. Guardou a melodia da música favorita de infância. Sobreviveu a perdas, a sustos, a anos de esforço sem reconhecimento. Décadas de trabalho silencioso, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Esse nível de dedicação merece ser retribuído, e a retribuição começa com informação. Com pequenas escolhas, feitas com consistência. Com o cuidado que esse órgão extraordinário sempre mereceu. O declínio cognitivo precoce não precisa ser o destino. As ferramentas estão disponíveis, muitas delas estão ao alcance da mão, no mercadinho do bairro, na cozinha de casa, no sol da manhã. 40% dos casos de demência poderiam ser prevenidos. 40%. Isso representa milhões de famílias que não precisariam passar pelo que tantas passam. Milhões de memórias que poderiam ser preservadas. Milhões de histórias que poderiam continuar sendo contadas. O que faltava era saber. Agora se sabe. Se este vídeo fez diferença, uma ação simples pode multiplicar esse impacto. Compartilhar com alguém próximo. A mãe, o pai, o amigo de mais de 50 anos. Aquela pessoa que acorda toda manhã com a sensação de cabeça pesada e acredita que isso é simplesmente o envelhecimento. Uma informação compartilhada pode prevenir uma progressão silenciosa. Pode preservar a independência de alguém que ainda caminha sozinho. Pode devolver a uma pessoa a capacidade de lembrar o nome dos netos sem esforço, sem medo, sem vergonha. Pode, literalmente, mudar o rumo de uma vida. E isso não custa nada. Um toque na tela. Agora. No próximo vídeo, o Dr. Henrique Cavalcante vai revelar algo que surpreende até profissionais de saúde experientes. Por que o exame de sangue padrão, que a maioria dos médicos solicita todo ano, está deixando passar um dos principais marcadores de risco para o cérebro? E o que pedir especificamente na próxima consulta para ter um diagnóstico realmente completo? Alguns desses marcadores nunca constam nos pedidos de rotina, e a diferença entre saber e não saber pode ser de anos. O sininho ativado garante que esse vídeo chegue assim que sair. Dr. Henrique Cavalcante,
Cuide do seu cérebro.